Vamos retornando, turminha, vamos retornando, galerinha, vamos retornando aqui para nossa aula. Deu tempo aí de vocês tomarem uma água, né? Espreguiçarem aí os braços, as pernas, lavarem o rosto, tirar a soneca aí, colocar a soneca de lado, certo? Que a gente ainda tem muita coisa para conversar ainda hoje, ok? Acredito que já deu tempo aí de vocês, pelo menos, tentarem resolver aquele desafio que nós estávamos propondo para vocês, né? Que eu propus para vocês, que era fazer a modificação daquele programa para a linguagem C, tá bom? Ok? Esse daí é o desafio que, pelo menos até amanhã, eu espero que vocês tenham resolvido. Tudo bem? Então, vamos aí dar continuidade. Você que está chegando agora na nossa aula, nós estamos falando sobre, o nosso foco da aula de hoje é falar sobre a função printf scanf, mas não é só isso, né? A gente precisa também dar significado para tudo que a gente aprende, a gente precisa também relembrar pontos importantes dessa linguagem fantástica que é a linguagem C, que nos dá tantas possibilidades. Ok, galerinha? Então, vamos nessa. Bom, a linguagem C, uma das outras características dessa linguagem, é que é uma linguagem imperativa, né? Normalmente ela usa funções que modificam o estado do programa. Na verdade, a gente utiliza muito funções na linguagem C. Praticamente a gente utiliza função para tudo. Para tudo, tudo, tudo. E em um uso geral, embora não seja, obviamente, a melhor escolha para todas as aplicações, você pode fazer qualquer coisa com C. Por que que está falando que nem sempre você pode utilizar C para todas as coisas, né? No sentido, às vezes, ela não é a melhor escolha para resolver alguns problemas. Porque existem linguagens que foram pensadas, por exemplo, que são mais dedicadas para criar apps, linguagens mais indicadas para a criação de sites, tá certo? Mas isso não impede que você utilize algum recurso também da linguagem C, ok? Por que que a gente trata sempre esses conceitos teóricos, pessoal? Eu converso muito isso com o pessoal da manhã, tá? E eu preciso também conversar com vocês esses assuntos. Quando vocês forem técnicos de informática, vocês terão a possibilidade de prestar concurso na área de vocês, né? Como técnicos em informática, por exemplo. Não só concursos, mas seletivos também. E muitos desses seletivos, eles pedem informações, no caso, técnicas, tá? Se você está fazendo concurso ou um seletivo para um técnico em informática, eles querem saber se vocês conhecem um pouco, né? Se vocês conhecem sobre a área de vocês. Então, pode ser que muitas questões tenham questões que cobrem características, que cobrem as diferenças das linguagens, a sintaxe. Então, é importante que vocês também conheçam a parte teórica, tá bom? Das linguagens de programação, certo? Outro ponto importante, pessoal, desta linguagem é a respeito da compilação, tá bom? Seus programas, eles são rapidamente compilados, gerando aí um arquivo executável, um arquivo TXT, exe, certo? .exe, TXT não, .exe. É um arquivo executável. Então, toda vez que o compilador ele passa o olho por todas as linhas de código e libera aquele código como ok, como dentro da sintaxe, que está tudo correto, ele vai executar aí um programinha, vai rodar um programinha executado, certo? E aí, pessoal, é muito importante que a gente tenha essa atenção que a linguagem C é uma linguagem compilada. É por isso que eu sempre peço para vocês entrarem lá naquele programa, o Programe-se, tá? Que é o programa, que é o site, na verdade, que nós definimos como o site que vocês devem utilizar para criar os seus projetos. Então, todos esses exemplos que nós estamos criando na sala de aula, vocês podem criar de uma forma prática, com Programe-se, e aí vocês podem executar, porque lá ele tem a possibilidade de você usar o compilador, certo? Nesse programa, o foco da gente é utilizar o compilador. Vários alunos já utilizaram outros recursos.
entraram em contato comigo, mostraram programas, mostraram apps que encontraram que roda a linguagem C. É permitido? Pode. Pode sim, com certeza, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo a mensagem de algum aluno falando, olha, professor, eu encontrei esse programa, eu encontrei esse site, eu achei melhor. Para mim funciona mais fácil do que aquele outro, porque isso a gente percebe que o aluno, ele está correndo atrás, né? Ele está tentando se atualizar, está estudando fora o horário da aula. Isso é muito bom, pessoal, vocês precisam praticar. Ok? Então, isso é importante. A linguagem C, galerinha, normalmente ela foi utilizada em praticamente todos os tipos de hardware e software, porque é uma linguagem também, ó, que já é um pouco antiga, né? Visto que ela foi criada lá na década de 1970. Então, não é uma linguagem tão recente assim. Ela tem muito para nos ensinar. E ela também é uma linguagem que você pode programar jogos, né? Tem gente que acha que a linguagem C não programa jogos, mas dá para programar sim, certo? Alguns jogos já foram criados com a linguagem C. Tudo bem? Outra característica bem importante que eu já falei para vocês é que essa linguagem, ela é como se fosse uma linguagem mãe de muitas outras linguagens, certo? E aí, pessoal, para a gente entrar no mundo da linguagem C, você é convidado primeiro a entender um pouco como funciona a construção de um programa. Geralmente isso se refere à sintaxe, né? Então, todo código da linguagem C, ele é escrito, código-fonte, depois ele é compilado, depois esse código ele é executado, né? Que é transformado aí na linguagem de máquina para o computador identificar e interpretar o código. Ok? Em geral, pessoal, todo programa da linguagem C passa por essas etapas, certo? Nenhum programa em C pula uma dessas etapas. Todos eles precisam fazer essa etapa. Código-fonte, compilador, o código que depois é transformado em uma sequência de zeros e uns e o computador consegue entender como funciona esse código. Certo? Então, galerinha, toda linguagem C possui aí uma sintaxe, certo? Um conjunto de regras que precisam ser seguidas para que todo o programa funcione da melhor forma possível. Após escrever esse código-fonte, esse código ele é compilado, ele é interpretado e ele é executado, tá? Na segunda situação, o compilador, caso o compilador entrar em erro, caso o compilador identifique um erro, ele vai romper o processo, certo? Então, imagine aí que você esqueceu de fechar um parêntese ou que você esqueceu de colocar a função main, que é a função principal, ele vai identificar como um erro e ele não vai continuar o processo, ok? E aí, turma, entrando aqui na parte principal que a gente queria conversar, a compilação ela faz então a verificação sintática e cria um arquivo que é o código-fonte, que é o executável, mas o arquivo executado ele é criado na terceira etapa, que ocorre essa tal da linkagem. O responsável por esse processo é o linker, né, que ajuda o arquivo, o objeto e as bibliotecas nativas do C, que contém as funções já disponibilizadas pelo C, como printf, scanf e fopen. Outro ponto importante, pessoal, é que essa linkagem, né? Basicamente, o linker, ele faz a junção dos arquivos dos objetos gerados, originados pelas bibliotecas nativas do C, em um único arquivo. Então, eles fazem um link, né, de todos esses arquivos para que eles possam ser transformados em um código executável. Se as etapas 1 a 3 ocorrerem sem erros, aí sim o programa vai criar um executável e esse programa poderá, né, ser executado pelo usuário e, de alguma forma, interagir com o usuário. E aí, turma,
mais uma vez, vou relembrar vocês, para aqueles que estavam esquecidos, essa é a estrutura básica de qualquer programa C, tá? Todo programa em linguagem C, ele tem essa estrutura. A inclusão das bibliotecas, a função principal, main, a abertura da função, né, com as chaves e o fechamento. É de extrema importância que a gente siga esse padrão. E aí, turma, normalmente quando a gente quer ter alguma aparição na tela, né, que seja mostrado algo para o usuário na tela, nós já conversamos que a gente precisa utilizar a função printf. Ela é a responsável por permitir que uma frase, que um texto, que um número, que qualquer informação seja mostrada na tela, certo? Isso daqui é uma sintaxe, por exemplo, de mostrar que você consegue mostrar, por exemplo, uma frase como Olá Mundo na tela. Essa frase aqui a gente já fez o passo a passo, já mostrei o passo a passo para vocês. Então, isso aqui para vocês já não deve mais ser novidade, ok? Outro ponto importante, eu até já coloquei esse texto, né? Esse desafio. O que seria necessário no exemplo anterior? O que deveria ser modificado para que o resultado fosse Olá Mundo e Olá Pessoal? Se cada uma dessas linhas de código que são mostradas na tela precisam de um printf, então para aparecer um novo printf, um novo Olá Pessoal, a gente deveria criar um novo printf, né? Que é o printf, deixa eu colocar aqui com uma cor que fique mais fácil de ser visualizada. Ó, é só colocar um novo printf. Um printf, você coloca toda a frase que você deseja que ela apareça, tá? E aqui, mais uma vez, aqui dentro de aspas duplas, dentro do printf, você pode colocar acento, você pode colocar caractere especial, tá bom? Porque aqui é permitido. Entre parênteses, no printf, entre parênteses e aspas duplas, certo? Então, Olá Pessoal pode sim ser adicionado somente com essa linha de texto, que é a função printf, tá certo? E aí, desvendando o mistério, né? Esse programa, para ter aquela estrutura final, nós podemos colocar 2 printfs dessa forma, tudo bem? E aí, pessoal, a gente poderia a gente nem precisaria, por exemplo, utilizar 2 printfs. Se a gente quisesse mostrar essas duas frases, cada uma delas em uma linha diferente, a gente poderia colocar em um único printf. E nós poderíamos utilizar o /n. Vocês se lembram que a gente conversou do /n, que ele quebra a linha e passa para a próxima linha? A gente poderia também fazer isso, né? Então, depois, tentem testar, né? Testem aí, ó, ao invés de ter 2 printfs, ser somente um printf, né? Somente um printf. E aí, entre essa frase e essa outra, você pode colocar o /n. O /n, ele vai fazer com que essa frase ela seja quebrada e uma parte da frase fique em uma linha e a outra parte fique na outra linha. E aí a gente economiza o quê? Linha de código, por exemplo. Esses testezinhos são bons que vocês façam, porque vocês vão aprendendo os recursos, tá? A gente começa a aprender os recursos na prática. Então, também eu quero que vocês testem, né? Tentem aí fazer um texto com várias frases, que você coloca vários /n, e aí, no final, cada parte daquela frase fica em uma linha diferente. Esse recurso também do /n, nós também já conversamos, tá certo? E aí, turma, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de um programa real, em um aplicativo, onde existe toda a estrutura de um código em C, e além de ter o código, também tem um executável para a gente conseguir observar
como é que funciona a execução, tá? Então, toda essa tela aqui é a tela executável. Se você pegar o seu programa e se você colocar ele lá no Programze e compilar lá no compilador do C, você vai ter o mesmo resultado, por exemplo. Aqui o foco principal não é nem o que ele está mostrando. O foco principal dessa tela não é nem mostrar o que esse programa exatamente está fazendo. O meu foco é que vocês vejam a estrutura, que é a sintaxe. São as bibliotecas, é a função main. Observem como é colocado. Um comentário, que é uma estrutura, que é uma linha de código que ele não é compilado, está ali só para colocar uma informação, ele não interfere. Olha a estrutura do printf. Então, eu quero que vocês observem essas estruturas para que vocês não tenham mais dúvida, tá? Outro ponto, né? É a mesma estrutura que vocês precisam dar uma olhada, certo? E aqui, esse printf é algo interessante, é que além de você imprimir informações na tela, dependendo do tipo do dado, você pode, no printf, manipular como esse dado vai ser mostrado. O printf, ele não simplesmente mostra na tela, ele também consegue modificar o formato com que aquele número, aquele valor, aquela informação, ela é mostrada na tela. Então, aqui, nós temos 4 printfs com o mesmo número. É o mesmo número, pessoal, é da mesma forma. É 1, 2, 3, 4, ponto, 5, 6, 7, nos 4. E por que que na hora de mostrar na tela, eles são mostrados de formas diferentes? Por quê? Porque existe, galerinha, olha aqui, ó, nosso colega barra N, tá vendo como o barra N tá aqui, tá presente? Vejam aí que legal. Outro ponto, ele tá aparecendo aqui o percent, percent.3f, percent.2f, percent.1f e percent.0f. Aqui, todos esses números, eles são do tipo float, tá? Float, ou seja, eles possuem casas decimais para a direita, né? Vírgula, né? E aí tem números para a direita. O que que esses números eles definem? Quando eu coloco assim, percent.3f, eu estou falando para o meu printf que aquele número que vai ser impresso na tela, ele precisa obrigatoriamente ter 3 casas decimais. E é o que aconteceu, né? Aconteceu que apareceu aqui, ó, nesse primeiro caso. O que foi que apareceu? Vou até aqui apagar. Qual foi o primeiro caso que apareceu? Que são 3 casas decimais. Então, eu tenho um número, 1, 2, 3, 4, ponto. Aqui, os números que serão mostrados na tela depois desse ponto vão ser definidos pelo percent, né? Pelo percent.3f. Ou seja, se eu tenho 3, então são 3 casas decimais. Então, eu digito, né? Vai aparecer na tela os 3 números, por exemplo. Quando eu modifico o percent, o número 3, pelo número, por exemplo, 2, o que que acontece? Simplesmente só vai aparecer agora 2 casas decimais. Se eu modifico para uma casa decimal, só vai aparecer um número. Se eu defino como 0, né, não vai aparecer nenhuma casa decimal, que é o caso da última opção, que só apareceu o número 1, 2, 3 e 4. Então, sim, além de você printar na tela, você tem a possibilidade de alterar a forma que aquele valor é mostrado, tá certo? No printf. Isso é muito legal. Isso daqui, pessoal, só é possível porque esse dado, ele é do tipo float, tá bom?
ele é do tipo float, ok? Se esse número aí fosse considerado como um char, como um caractere, a gente não conseguiria fazer essa mudança, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos, né, um outro ponto interessante. Aqui nós estamos alterando a forma com que o printf mostra uma letra, certo? Nós aprendemos que uma letra, um número, por exemplo, ele pode ser representado por uma sequência de zeros e uns, um número. Mas uma letra também pode ser representada por uma sequência de informações. Então, depende do tipo, ela pode ser representada de formas diferentes. Então, aqui nós temos a letra A sendo representada por um binário, nós temos a letra A sendo representada por uma sequência por um octal, por um hexadecimal, tá? E por uma letra, que é a letra A. Então, cada um deles está sendo mostrado de uma forma diferente, certo? Então, nós temos, né, o binário, nós temos nós temos, né, o hexadecimal, o octal e o caractere, né, o char como específico. Eu não vou entrar muito nessa parte do octal e hexadecimal, porque a gente se focou nesse primeiro ponto só no binário, tá bom? Em algum outro momento, em outras disciplinas, nós iremos estudar um pouquinho mais sobre essas outras formas, tá? Mas o foco desses slides é mostrar para vocês que o printf, ele é muito além do que simplesmente mostrar algo na tela. Porque às vezes a gente tem essa mentalidade errônea de que o printf só serve para isso, para printar na tela, mas não, ele também pode modificar a forma que aquela informação é mostrada, certo? Então, outro ponto importante, que vocês não me... Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bem, ó. O pessoal aqui do polo de Jatobá do Piauí, né, estão presentes. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pessoal. Outro ponto importante que vocês não conseguiram me ajudar lá naquela hora, né, do scanf, mas que é algo que também pode acontecer no printf, é nós termos um identificador. O identificador do tipo de dado, por exemplo, aqui, este é o número 2. E aqui, ó, está sendo mostrado o número 2, certo? Só que esse número 2, ele não está sendo mostrado como um char, como um caractere. Ele está sendo mostrado como um número que tem valor numérico. Para isso, eu defino também aqui, ó, %d, tá bom? %d me ajuda a fazer isso, ok? A determinar que esse número é um número do tipo inteiro, por exemplo, tá? E aqui, galerinha, da mesma forma, quando eu coloco assim, ó, Paulo completa, né, 29 anos de idade. Se vocês observarem esse número 29, vou colocar aqui com a canetinha, que fica mais fácil. Esse número aqui, vixe, esse número 29, pessoal, ele não está sendo mostrado no printf, não, se vocês observarem. Olhem aí o nome Paulo e o número 29, né? Paulo e 29 não estão sendo mostrados no printf. Olha aqui, ó. Olha aqui o que é que tem no local de Paulo. %s. E olha o que é que tem aqui no local de 29. %d. Onde é que está Paulo? Está aqui depois da vírgula. Olha aí. Isso aqui, o que está acontecendo? Isso aqui é engraçado, diferente, né? Estranho, né? Olha aqui o que está acontecendo. Esse %s, ele está se referindo a algum valor do tipo string e o %d está se referindo a um valor do tipo inteiro. O legal é porque você pode simplesmente aqui, ao invés de ter digitado, por exemplo, aqui poderia ser duas variáveis, se você quisesse. Ao invés do nome Paulo e do número 29, você poderia colocar
o nome da variável que estaria guardando esses dois valores. Porque aí, se o nome fosse modificado, você não precisaria modificar em vários lugares. Você só modificaria, né, automaticamente, já seria modificado em todos os outros printfs, certo? Então, aqui ele está se referindo. Esse %s está se referindo a essa string e esse %d está se referindo a esse inteiro, certo? Então, também nós temos essa possibilidade no printf de vincular uma informação que está lá atrás, né, no printf, tá bom? Essa é outra possibilidade, tá? Esse exemplo que eu já mostrei para vocês, esse também já mostrei para vocês. E aí, turma, nós precisamos verificar as estruturas básicas desse programa, né? Nós precisamos identificar as estruturas básicas de um programa na linguagem C, que é a estrutura main. A estrutura main é algo que às vezes causa dúvidas, porque nós já estudamos sobre funções, foi um assunto que foi bem discutido antes das férias, nós conversamos sobre a necessidade de nós criarmos a função main. E aí vocês até me falaram, perguntaram, né, professora? Mas às vezes tem um tal de int main. Int main. E às vezes, ao invés do int main, tem um tal de void main, né? Void main, por exemplo. Por que que isso acontece? Por que que eu tenho que utilizar isso daqui? Tem algum que é mais certo do que o outro? É porque é o seguinte, quando a gente vai executar o programa, se você coloca int main, normalmente ele vai ter um return, tá? Return 0, por exemplo. Normalmente a gente coloca isso, return 0. Lá no final, como última linha de código. Quando você tem um void main, void, essa função não retorna nada, por exemplo, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses retornos, né? Um pouquinho mais no futuro, certo? Que são outras estruturas de programação que a gente vai aprofundar. Mas, de uma forma em geral, o que a gente precisa aprender agora é que quando tem um int main, sempre a gente utiliza um return, né? Um retorno, né? Um return. Isso daqui é padrão, tá? É um padrão também da linguagem C. A gente sempre utiliza um return 0, por exemplo. E lá no void main a gente não precisa, tá? Ok? Então, o programa em C ele consiste de funções, sendo que necessariamente uma delas deve ser denominada main. Se você não coloca essa função main, o seu programa ele não funciona, ele não executa. Só executa se essa função main ela estiver presente dentro da programação, tá bom? Então, é importante que você se atente a essa parte. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, uma pessoa, por exemplo, eu até coloquei esse exemplo para vocês em outras aulas, né? Que era o programa que no caso é um programa, né? São linhas de código que normalmente são utilizados em programas que normalmente nutricionistas utilizam, né? Então, eles pegam várias informações, pegam a altura do cliente, pegam o peso do cliente, pegam as medidas do cliente e eles vão analisar se esse cliente ele está dentro do peso, se ele está com sobrepeso, se ele está com obesidade 1, com obesidade 2, obesidade 3, isso tudo através de um parâmetro de cálculo, tá? Então, todo programa, todo site que vocês podem até utilizar na própria internet, existe uma lógica de programação por trás disso, né? E a gente já até discutiu sobre essa linguagem, sobre essa lógica, né? Utilizando o se. Se o peso da pessoa for esse, a altura for essa e o resultado der esse, então ela tem uma categoria, né? Se ela está dentro de outro padrão, né, de uma outra classificação, ela tem uma outra característica, ela tem uma outra classificação. Então, normalmente a gente utiliza muito esses recursos. Aqui, pessoal, mais uma vez eu estou trazendo para vocês
as especificações dos comentários. Por quê? Porque eu ainda percebo nos exemplos que eu recebo que vocês ainda não aprenderam, né? Não estão aprendendo ou então não estão utilizando os comentários. Eu já pedi para vocês utilizarem os comentários porque ajuda na hora da criação da programação e de você lembrar, né? Lembrar o que foi que você escreveu. Às vezes a gente se esquece, pessoal, a gente se esquece do que a gente escreve, né? Às vezes você criou uma função e nem se lembra mais o porquê que você criou essa função, dependendo do tamanho da linha de código, né? Das linhas de código. Então, o melhor que você faz é o quê? É você colocar, tá? Você colocar os comentários. Olha, essa linha de código aqui, né? Eu estou criando uma função. Essa função é para somar 2 números e tirar a média, por exemplo. Coloque detalhes, tá? Nós já aprendemos que existem 2 tipos de comentários. Os comentários que você pode comentar uma única linha, que é o barra barra, e o comentário que eu posso simplesmente comentar um texto inteiro, que eu boto barra asterisco, e aí na última linha asterisco barra. É um outro ponto, tá? É uma outra forma de comentar. Outra parte importante é o include. Esse include, pessoal, ele sempre vem precedido, né, desse jogo da velha. Esse jogo da velha é um caractere especial que precisa ser utilizado para o include funcionar. Se não coloca, ele não funciona. Causa a inclusão de arquivos de cabeçalho contendo declarações necessárias para a compilação. Então, se você não coloca sua biblioteca, seu programa ele não roda, não funciona. Os arquivos stdio.h, conio.h e math.h, eles são bibliotecas que precisam ser incluídas quando você precisa utilizar as funções, né? Então, essas daí são as bolsinhas, que cada bolsinha tem um monte de funções que elas trazem junto consigo, né? Para a gente conseguir utilizar da melhor forma dentro da linguagem C. Outro ponto importante que vocês precisam recordar, pessoal, é que na linguagem C, além de nós utilizarmos a biblioteca main, a função main, a gente precisa utilizar as chaves, chave de entrada, de abertura e chave de fechamento. Isso é algo padrão nas funções, toda função precisa ter, certo? Outro ponto, nós já falamos também de algumas funções, como o CLR, né? Nós temos também essa função aqui, que ela é muito legal, porque ela serve para limpar a tela. E a scanf, função scanf, é a função printf. Como vocês já sabem, ela faz a entrada e a saída de dados de uma forma muito padrão, ok? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tá certo, galerinha? Outro ponto importante que nós temos, pessoal, para verificar sobre a linguagem C, são os cálculos e as comparações, né? Cálculos e comparações são efetuados com os operadores aritméticos, funções matemáticas e operadores relacionais. Ou seja, essa atribuição de valores. Então, imagine quando a gente fazia lá na linguagem, lá no pseudocódigo. Pseudocódigo, quando eu tinha, por exemplo, a variável A, ela recebia, né? Ela recebia um valor. Então, normalmente, quando ela recebia um valor, a gente utilizava, por exemplo, uma setinha, né? A recebe 2, certo? Isso aqui no pseudocódigo. Agora, na linguagem C, quando eu quero que a variável A receba um valor, eu utilizo o sinal de igual, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou atribuindo àquela minha variável um valor. A recebe 2. Além de receber um valor, eu posso falar assim, olha, agora A recebe A mais 2. Isso pode acontecer? Pode. A gente pode fazer isso, certo? A gente pode fazer isso. Então, nesse caso aqui, o que era que ia acontecer? Ia ser assim, ó. A é 2, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu apagar aqui.
Então, o que era que ia acontecer aqui? Eu ia ter A, que está recebendo. Quem é A? A é 2. Mais 2. Então, agora, A vai ser quem? A vai ser 4. Por exemplo. Isso pode ser feito? Pode. Tá bom? A gente pode utilizar dessa forma, sim. Tá certo? Nós podemos também utilizar uma outra forma de se atribuir valores, né? Outra forma também que vocês verão muito a partir de agora é isso daqui, ó. É A recebe A mais, por exemplo. Então, imaginem que A é igual a 1. Vou colocar aqui. A é igual a 1, por exemplo. E aqui vem para cá, né? A é igual a A, que é 1, mais. Ou seja, 1 mais 1. Então, agora, A vai ser 2. A é igual a 2. Toda vez que vocês verem esse símbolo de uma variável mais, isso significa que está sendo incrementado naquela variável mais 1. A gente utiliza muito isso quando a gente utiliza o for. E normalmente a gente utiliza i mais. É um padrão normalmente, mas isso não é regra, não. Esse i pode ser qualquer outra variável, qualquer outra letra, tá bom? Mas a gente utiliza i como identificador, tá? Ou como contador, por exemplo. Então, isso tudo pode ser feito, né, através desse operador igual, tá bom? E quando eu quero comparar um número a outro, quando eu quero perguntar para o meu programa se o que tem dentro da variável A é igual a 2, por exemplo, para ele não entender que A está recebendo, a gente coloca igual, tá bom? Então, quando eu quero comparar se 2 é igual a 2, por exemplo, lá em C a gente faz assim, ó, 2 é igual a 2. E isso daqui que eu faço, tá bom? É uma forma de comparação, forma de comparar os dados. Esse daqui é uma forma que a gente utiliza, né, esses operadores, tá certo? Recordando aí para vocês, relembrando vocês. Outro ponto importante que a gente precisa relembrar é a respeito dos tipos de dados. Os dados, pessoal, eles vão ser modificados de acordo com a necessidade do usuário e a necessidade do programador. Então, se eu preciso que no meu programa seja digitado uma palavra, essa palavra não pode ser identificada como um número inteiro, porque estaria errado. Uma letra não é um número, uma letra é um caractere. Então, a gente precisa considerar ou como string ou como char. Isso aqui a gente já conversou bastante. Tipo de dado não pode ser mais um bicho de 7 cabeças para vocês. A gente já falou muito sobre esse assunto. Mas a gente volta novamente porque vocês nem se lembraram dos identificadores, galerinha, né? Só o pessoal aí, pessoal de São Francisco, né, que se lembrou dos identificadores. Então, eu preciso que vocês relembrem aí os tipos de dados, os inteiros, né, os reais, que lá na linguagem C é o int, é o float, é o double, é o char, é o string, e muitos é o long. Então, nós já conversamos sobre esses tipos de dados, ok? É de extrema importância. Então, programas servem essencialmente para manipular esses dados. Ao executarmos um programa, nós fornecemos dados e nós esperamos que esse programa faça algo com eles. Os dados, eles podem serem apresentados em duas formas distintas, como constantes ou variáveis. As variáveis nós já conversamos. As variáveis, elas são caixinhas, são espaços na memória
que são criados para esperar a alocação de algum dado, o armazenamento de algum dado. E toda vez que o usuário, né, executa novamente o programa, aquele espaço ele é zerado e aquele espaço volta a ficar em branco de novo, né, a vazio, fica vazio para esperar uma nova informação do usuário. Já quando nós temos as nossas constantes, o nome já diz o que ela é constante, ela não muda, ela sempre permanece o mesmo valor. E nós precisamos respeitar aí essas estruturas, tá certo? Essas estruturas, elas precisam ser definidas da forma correta. Então, quando eu falo lá em cima, né, antes da função main, que, por exemplo, eu tenho um int, uma variável, entre aspas, né, uma variável int, que o nome dela é número, e ele está recebendo, por exemplo, um valor, isso aqui eu posso considerar como uma constante, né? Esse local já tem um número pré-definido que não vai ser modificado, tá certo? Então, isso aqui é importante que a gente também tenha em mente. E aí, turma, mais uma vez para vocês, tá? Eu quero que vocês relembrem o porquê que é tão importante a gente determinar os tipos de dados. Por quê, pessoal? Quero saber qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre eu colocar um número como float e um número como int? O que é que na memória do meu computador isso vai modificar? Me ajudem aí nessa informação, né? O pessoal que está aí ligado, o pessoal que estão nos polos, no YouTube, me ajudem com essa informação, por favor. Qual é a principal diferença para o computador? Se os dois são números, né? Se eu tenho um número 10 e o número 10.0. Para a memória do computador, qual é a diferença entre um int e entre um float? É a mesma coisa? Se é a mesma coisa, então por que que tem dois tipos de dados? Se eles são diferentes, o que é diferente? Me ajudem aí. Preciso aí da ajuda de vocês, certo? É importante que vocês saibam muito bem a diferença. Então, quem não tem essa tabela, copie essa tabela, pessoal. Principalmente, não precisa nem a escala, não, mas o tipo e o espaço é importante. O tipo de dado e o espaço que ele ocupa é importante, tá? E eu quero saber qual é a diferença entre um int e um float, por exemplo. Será que vocês estão lembrando? Então, aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem essa tabela, tá certo? Rapidinho, já já a gente retorna.
Galerinha, então vou verificar aqui as respostas, né, do pessoal. Ó, o pessoal tá falando que o int ele é o inteiro, né, e o float ele é decimal, exatamente. Mas quando a gente fala com relação à memória do computador, quando a gente cria um programa, a gente escreve um programa na linguagem de programação, esses valores aqui, eles interferem muito na memória do computador. Interferem demais, tá? É por isso que eles são diferentes. Percebam que um char, ou seja, um caractere, ele só ocupa um byte de memória. Só um byte, tá? Agora, observem o int. O int, ele ocupa 2 bytes. Agora, o float é o dobro, né? Um float, ele ocupa o dobro de um int. Então, ele precisa do dobro de memória de um inteiro. Então, se você, todos os números, imagine, professora, mas um programa que só tem 2 variáveis não vai interferir tanto. Realmente, não vai interferir. Mas quando você está falando de um programa da vida real, um software que tem várias linhas de código, que tem códigos enormes, que tem várias variáveis, que você precisa que esse código seja leve, abra rápido, não ocupe tanto espaço de memória, você precisa ficar muito atento até com os tipos de dados das variáveis, certo? Então, aqui, pessoal, e o double? Olha aqui o double. É o dobro de um float. Percebam que é o principal, uma das principais diferenças entre os tipos de dados, pessoal, a nível de memória, tá? A nível de ocupação de memória, certo? Porque eles são diferentes, porque um número int, ele não tem casas decimais, né? Um char não é um número, um char é um caractere. Se eu digito um número, ele não vai ter o valor numérico. Não estou falando dessas diferenças. Eu estou falando que eles, a nível de memória, tá? De alocação de memória. Então, um int, por exemplo, ele ocupa o quê? 2 bytes. 2 lugarzinhos. Agora, um float é o dobro. Precisa do dobro de espaço para guardar um número. Então, isso daqui é uma das principais diferenças entre os tipos de dados a nível de ocupação de espaço de memória, tá bom? Então, guardem essas informações, galerinha, para vocês entenderem o porquê que é importante vocês saberem quando é que você utiliza um int ou um float, tá? Que isso fique mais fácil, certo? Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Outro ponto importante, né? Ainda falando desses tipos de dados. Em C, na linguagem C, não existe muita distinção entre a representação gráfica de um caractere e o seu código ASCII. Como sabemos, o computador ele é capaz somente de manipular esses números, tá bom? E aí, para aqueles, né, eu vou até voltar aqui, para aqueles que ainda estão se perguntando, mas o que é um byte? E ficaram com vergonha de perguntar, um byte, pessoal, ele é um conjunto de 8 bits, ou seja, é um conjunto de 8 zeros e uns, né? Colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Então, um byte pode ser, ó, é um conjunto aí de zeros e uns, por exemplo. Estou dando aqui só um exemplo, tá, pessoal? Então, byte normalmente é uma sequência de zeros e uns, de 8, né? 8 zeros e uns em conjunto formam um byte, porque são 8 bits, tá bom? Então, aqui, isso daqui que refere-se a um byte. E cada quadradinho desse aqui, ó, é um bit, tá bom? Isso aqui a gente já estudou lá em arquitetura e manutenção de computadores, quando nós estávamos falando sobre números binários, certo? Então, quando atribuímos um caractere a uma variável,
estamos, na verdade, armazenando um código ASCII, né? Um código quase em linguagem de máquina. Ainda não é em linguagem de máquina, não, mas está em uma linguagem de baixo nível, por exemplo, certo? Outro ponto importante, né, com relação aos tipos de dados, né? Para representar um caractere constante, basta escrevê-lo entre apóstrofos, né? Como no caso, ó, o exemplo, né, deste A aqui, ó. Um caractere constante, né? Entre aspas simples, como a gente chama. Existe aspas duplas, que é a que é utilizada no printf, e essa daqui, ó, é no caso, tá? Isso aí é no caso uma aspa simples, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal está perguntando na parte que é escala, né? Deixa eu dar uma olhada onde foi que eles viram a palavra escala. Deixa eu voltar aqui rapidinho, certo? Pessoal, me expliquem aí qual é a dúvida de vocês com relação à escala, que eu não entendi não, tá? Me falem aí. Ah, tá certo. Então, quando atribuímos um caractere a uma variável, estamos, na verdade, armazenando o código ASCII, que, no caso, varia entre 0 e 127, né? É por este motivo que a escala de valores do tipo char varia no intervalo de menos 128 a mais 127. Pessoal, é o seguinte... Isso aqui, quando ele fala da escala, é a escala de valores, certo? Aqui é a escala de valores. Essa parte aqui a gente vai conversar muito mais lá em lá em arquitetura de computadores, tá? Isso aqui é um conteúdo que é visto, que é próprio lá da arquitetura de computadores. Quando nós estamos falando de linguagem de programação, nós estamos falando de linguagem de alto nível, que é como a linguagem C, por exemplo, e nós estamos falando da linguagem de baixo nível, que são as linguagens, praticamente as linguagens de máquina. Só que entre a linguagem de 0001, como é a binária, existe outro, que é a ASCII. E aí, pessoal, essa linguagem ASCII, existem várias tabelas, né? Várias tabelas, onde cada caractere tem um código específico para ela, né? Então, a letra A maiúscula, ela tem um código, ela tem uma representação de caracteres. A letra A minúscula, ela tem uma outra quantidade de caracteres. Quando ele fala sobre essa escala, né? Então, quando atribuímos um caractere à variável, estamos, na verdade, armazenando o seu código, né? A representação daquele caractere na tabela, que varia entre o número 0 e até o número 127. Então, cada caractere possui um valor desses específicos. É isso que ele chama de escala, tá bom? Certo? Então, a escala de valores que representam um caractere. Então, por exemplo, o caractere A minúsculo, ele tem um valor na tabela ASCII, na escala da tabela ASCII, e a letra A maiúscula, por exemplo, ela tem uma outra representação, certo? Mas isso daqui de escala da ASCII, eu nem entro aqui muito com vocês, porque é algo que a gente vai falar muito mais lá em arquitetura de computadores, ok? Tá bom? Isso aqui é só para representar que cada caractere ele tem um local específico e ele tem uma representação. Então, eu vou dar só um exemplo aqui. Imagine que aqui é a letra A que vocês digitaram, né? Eu não sei de cabeça aqui, no caso, qual é a tabela ASCII, tá? Vou só colocar aqui. Então, imagine que aqui é a letra A, por exemplo, e a tabela ASCII, então, desse número, só um exemplo, seja essa. E aí, lá no final, ele tem a representação de 001, por exemplo. Estou dando só um exemplo aqui, tá? Então, existe essa sequência. Tem a letra que nós digitamos, ele é transformado para ASCII e depois ele é transformado para binário, para ele ser interpretado pelo computador. Tá certo? Por que eu estou falando isso? É porque teve uma dúvida aqui de um dos polos, tá bom? Por isso que eu estou explicando essa parte. Ok?
voltando aqui. Pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula e já daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Daqui a pouco, depois do intervalinho.